tempo. Vou voltar a trazer informações de São Raimundo Nonato. Situação preocupante lá em São Raimundo Nonato por conta do incêndio. Vamos lembrar que naquela região, ali Coronel Zé Dias, São Raimundo Nonato, está parte do Parque Nacional da Serra da Capivara. E evidentemente que não só no parque, mas em vários espaços que existem aí, ainda não descobertos, você tem sítios arqueológicos. E tudo isso, além, evidentemente, da situação da própria população, da saúde do morador de São Raimundo Nonato, tudo isso preocupa. Olha só essa situação, minha gente, os moradores, imagem de André Pessoa, essa situação das comunidades que vivem ali no entorno. Essa região especificamente também de moradores que prestam serviço a parques lá da região. E aí, a nossa preocupação central agora será que essa chama, esse fogo está fora de controle? Eu vou trazer informações direto de São Raimundo Nonato, já estou aqui com André Pessoa, ele que trabalha na região, fotógrafo André Pessoa, traz mais detalhes para nós no Jornal do Piauí. André, boa tarde, obrigado pela participação aqui conosco. Como é que está a situação nesse momento em São Raimundo Nonato, André? Boa tarde à equipe da redação, aos telespectadores da Cidade Verde. Infelizmente, a situação do fogo ainda está incontrolável. A gente tem vivido um período de muita escassez hídrica, a Caatinga está completamente seca e não tem uma infraestrutura para combater esse incêndio. Hoje chegaram 3 bombeiros de Floriano, mas não trouxeram a unidade de pronto combate a incêndio, vieram com a caminhonete, com um recipiente atrás que ajuda, mas vai ser difícil debelar esse fogo, porque o vento que estava leste-oeste hoje amanheceu norte-sul ou noroeste-sudeste, e o perigo, apesar de tudo isso que você falou, o patrimônio cultural da Serra da Capivara, a importância da Serra da Capivara, hoje o que me preocupa ontem e hoje são as populações humanas. Esse incêndio está a menos de 8 quilômetros de São Raimundo Nonato. Eu fiz imagens agora para a sua equipe às 11 horas, são essas imagens que estão no ar. Vocês conseguem ver a proximidade do incêndio com a zona urbana, os paredões da Serra da Capivara ao fundo, e esse incêndio está tomando uma proporção assim incrível, sem equipamentos de combate. Esse carro de combate ao incêndio que apareceu nas imagens é do aeroporto de São Raimundo Nonato, que a empresa Exaero, sensível ao caos, cedeu esse carro, mas ele necessita de carros-pipas para abastecer. Ele tem um jato que consegue chegar a 200 metros, mas precisa da água que está sendo trazida através de carro-pipa para combater o fogo. Agora, o que deixa a gente mais preocupado é uma cidade como São Raimundo Nonato, um polo turístico, uma cidade que tem 2 museus, turistas internacionais. A Serra da Capivara hoje é o cartão postal do Piauí, e você não ter uma unidade do Corpo de Bombeiros. Pior, você não acionar os brigadistas voluntários. Em São Raimundo tem quase 200 guardas civis voluntários para combater o fogo que sequer foram mobilizados, sequer foram avisados. Então, eu acho que dessa tragédia toda tem que sair uma decisão final de se criar uma unidade do Corpo de Bombeiros. Agora, o fogo, além de estar nessa região da Serra dos Gringos, ameaçando a zona urbana de São Raimundo e o parque, ele já tem uma série de focos em Anísio de Abreu, no corredor ecológico, em Coronel José Dias, em Brejo, ou seja, essa época do ano, setembro, outubro, são os meses mais preocupantes. E o que a gente vê é o desespero das autoridades que não têm um protocolo para agir de forma coesa, de montar as estruturas de combate, e quando acontece uma tragédia, fica todo mundo desesperado, tentando juntar carro-pipa, acionar autoridades em Teresina, trazer aviões, quando é uma questão que tem que ser resolvida localmente, seja pelo governo federal, governo estadual, governo municipal, mas é inaceitável que uma cidade do porte de São Raimundo Nonato não tenha uma guarnição do Corpo de Bombeiros. André, inclusive nós conversamos recentemente com o comandante do Corpo de Bombeiros, que falou sobre o plano pronto para criar a guarnição na região sul do estado, que, como disse o André, nesse período agora
não tem apelo. Vai acontecer queimadas e é importante que haja realmente essa ação. O projeto está pronto, existe a possibilidade de que ele seja posto em prática o mais rápido possível e vamos torcer para que pelo menos para o ano que vem, quem sabe, a gente tenha essas unidades. Agora, André, você falou um pouco sobre corredor ecológico, você usou essa expressão que está sendo atingida também pelas chamas. Eu queria que você falasse para nós um pouquinho sobre a importância desses corredores ecológicos e o que são para a preservação dos biomas, dos animais na região aí. Para o telespectador entender, a gente tem 2 grandes unidades de conservação aqui na região sudeste do Piauí. Então, é o Parque Nacional da Serra da Capivara, com 130 mil hectares, um perímetro de 220 quilômetros, que fica a leste. E a oeste, a gente tem o Parque Nacional da Serra das Confusões, que é gigantesco. São 820 mil hectares, mais de 1.000 quilômetros de perímetro, ou seja, maior do que a cidade de São Paulo 5 vezes. Entre essas 2 unidades, a gente tem o que se chama corredor ecológico. Por que esses corredores ecológicos são importantes? Na época da seca, as onças, por exemplo, que são os animais que estão no topo da cadeia, elas migram para a Serra das Confusões porque tem mais água, é mais úmido, e na época do inverno elas voltam para cá. Onde as onças andam, todos os outros animais estão ali, o tamanduá, o tatu, a cutia, as aves. Então, esse corredor ecológico, ele exerce um papel extremamente importante de interligar as 2 unidades de conservação, porque um parque nacional é um ser vivo. Você não pode chegar no parque, colocar uma cerca e dizer para o animal, você não saia daqui que não é mais parque. O corredor, ele serve para amortizar isso e também para controlar as populações que vivem ali ao redor do Parque Nacional. E hoje, o que a gente está sabendo agora, em informação recente de 1h da tarde, é que tem um grande foco de incêndio, mais grande mesmo, na área territorial do município de Anísio de Abreu, no corredor ecológico. Se você imaginar que a gente está falando de uma área superior a 1 milhão de hectares, então vamos colocar aí 20 cidades de Teresina, e toda essa área tem caatinga seca, caatinga ameaçada, imagine a porção de uma tragédia que isso pode causar. É verdade, André. Eu quero agradecer a você por fazer esse alerta aqui na TV Cidade Verde. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço e que espero que essa participação e que essa tragédia seja um ponto definitivo para as autoridades tomarem providências, porque isso é uma questão emergencial. Muito bem, André. Obrigado, André. Pessoa falando a respeito desse assunto. Olha, muitos passos, inclusive, já foram dados com a ajuda das fundações que estão atuando lá, IBAMA, desde a época do IBAMA, as instituições que são ONGs que são agregadas abraçam a causa ambiental na formação do cidadão da região educado ambientalmente. Então, os passos foram dados, avanços foram feitos, ainda há muito a se fazer, mas o que é mais urgente e importante, de fato, é a abertura de postos de combate a incêndio nessas regiões. Que a gente possa ter isso em breve no estado do Piauí também para proteger não só o parque, não, como disse o André, as comunidades lá também estão afetadas. A cidade de São Raimundo Nonato está perto já do perímetro urbano da cidade.